E para falar sobre esse ataque hacker contra o sistema Pix, a gente recebe agora nesta segunda edição do Fast News o Luiz Fernando Plastino, especialista em propriedade intelectual, que chega para nos ajudar a entender melhor estas questões envolvendo este ataque. Professor, eu quero entender primeiro bem-vindo, boa tarde, um prazer te receber. Eu quero entender qual é a preocupação que nós, cidadãos, como um todo, devemos ter em relação a casos como esses que a gente tem divulgado. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Nesse caso em particular, o ataque foi dirigido às contas de reserva, ou seja, não foi dirigido a contas de nenhuma pessoa em particular. Mas, claro, todo ataque levanta aí uma preocupação quanto ao estado da segurança, né, dos sistemas. Porque se você tem a possibilidade aí de um ataque, é possível que haja também outras. Isso levanta aí alguns alertas para que os sistemas sejam revisados e a segurança seja reforçada. Isso é muita habilidade dos criminosos ou isso é fragilidade do sistema de defesa de proteção de dados? Olha, em geral, quando existe um ataque grande assim, a gente tem uma confluência aí de vários fatores. Claro que ainda não foi encerrada a investigação, mas existe aí a possibilidade, né, levantada por inquérito, por investigação interna, de que tenha tido não só essa que chamam de engenharia social, né, que procuraram informações, procuraram alguém que poderia ser um ponto de entrada e cooptaram essa pessoa, né, pelo que as investigações disseram, ainda não é nada conclusivo, mas também é muito possível que tenha acontecido alguma vulnerabilidade que foi explorada ou até mais de uma vulnerabilidade, né, que tenha sido explorada. Porque, geralmente, os sistemas de segurança não confiam apenas nas pessoas. Tem aí algumas ferramentas, alguns dispositivos que impedem que, mesmo que você tenha o acesso de uma pessoa, você consiga aí fazer o que se bem entender no sistema. Então, geralmente, existe aí uma exploração de uma vulnerabilidade, né, uma parte mais técnica, para que você consiga escalar uma autorização de entrada. A entrada, se foi isso que aconteceu mesmo, com as credenciais dessa pessoa, foi só isso, a entrada dentro do sistema. Provavelmente os hackers tiveram que explorar outros pontos aí mais técnicos para conseguir fazer o que fizeram. E como nós podemos saber se nós estamos sendo vítima ou não de vazamento de dados como esses e o que a gente precisa fazer para se precaver? Prevenção contra esse tipo de ataque. Olha, para o lado do cliente, a prevenção vai ser realmente confiar em empresas idôneas e que estejam aí, por exemplo, as empresas reguladas pelo Banco Central geralmente têm aí um critério de segurança que elas precisam mais elevado. Você precisa prestar atenção nas contas, movimentações estranhas, né, desconhecidas. Você precisa não reutilizar a sua senha, porque da mesma forma que uma senha de um administrador pode ser usada por dentro, a sua senha de cliente pode ser usada por fora, e ter senhas aí complexas, né? Não usar aniversário, não usar palavras simples. Esse é o tipo de cuidado que um cliente pode ter. E também tomar cuidado para não ser enganado, não ser levado a falar senhas, a entregar credenciais ou mesmo a clicar em links desconhecidos. Agora, por outro lado, do lado da segurança da empresa, a gente precisa confiar realmente, escolher bem as empresas que a gente trabalha, tentar saber sobre qual é o passado da empresa, se ela tem investido em segurança, e a empresa mesmo precisa prestar atenção no que ela realmente pratica, tá? E também nos funcionários que ela contrata. E tá, uma vez identificada ali alguma movimentação estranha e alguém percebendo que se tornou vítima de um vazamento de dados, ou de um golpe, ou de um desvio financeiro, qual é a orientação? Isso deve ser levado às autoridades policiais, a outras entidades também, ao banco? Qual seria um passo a passo aí de o que fazer se eventualmente algum de nós se tornar vítima disso, professor? Olha, geralmente quando você percebe que foi vítima, o ataque já aconteceu, tá? Então você precisa procurar aí as autoridades para fazer um boletim de ocorrência, registrar que ocorreu esse ataque.
alterar suas senhas e procurar também a instituição em que foi realizado esse ataque para que ela possa investigar e verificar o que realmente aconteceu, tá? Quando a gente fala de clientes, geralmente muito dos ataques começa no próprio cliente que acaba tendo sido enganado de alguma forma, tá? Ou para clicar em algum link que não deveria, ou sendo levado a fazer uma transferência para alguém que não é a pessoa correta. Existem aí golpes envolvendo, inclusive, troca de códigos de barra ou QR Codes, tá? Então, prestar atenção para não ser levado a ser vítima. Depois que você sofreu o ataque, você avisar as autoridades, avisar a instituição, para que em conjunto você possa trabalhar para minimizar esses danos ou realmente reaver os valores perdidos. Perfeito, eu quero agradecer demais a participação aqui do professor Luiz Fernando Plastino, que é especialista em propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados. Seja sempre muito bem-vindo aqui à Jovem Pan, professor. Muito obrigado.